façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, mas o fato é que a semana passada, vamos analisar os fatos. Semana passada, o Senado deu uma pancada forte no STF. E o STF devolveu com ameaças. Recadinho na Globo News, discurso no plenário, mensagem para, sei lá, Eliane Cantanhede. Essas porra da Globo News aí, que eu acho tudo igual. Todo mundo possuído pelo mesmo espírito demoníaco da esquerda. Então eu não sei direito quem é quem. Acho todas elas iguais. Não se botar a Miriam Leitão e a Eliane Cantanhede do lado, eu não sei quem é quem. Vocês pensam a mesma coisa. Né? Mas semana passada o Senado deu uma pancada nos caras. Nessa semana a Câmara deu uma pancada. Teve a OAB também. A OAB que estava calada. A mesa, a OAB também deu uma pancada. Você tem Câmara, Senado, OAB, o líder do governo ter votado. Ninguém sabe o que aconteceu exatamente ali, mas o líder do governo ter votado para também dar uma pancada, não deixou de ser uma pancada. E 1 mês atrás não tinha ninguém batendo. 1 mês atrás não tinha ninguém... 1 mês. Agora o clima está um pouco diferente, o povo voltou às ruas. Voltou às ruas com pauta voltada para o STF. Agora, no dia 10 de dezembro, tem outra manifestação marcada, especificamente contra o Flávio Dino em Brasília. E eu acho que vai ter participação, não vai ser como o 7 de setembro dos outros anos, mas vai ter participação. Vai ter. E mesmo que o governo controle a CPI, eles vão ter que ralar um pouco para isso. Porque as lideranças precisam indicar, né? As bancadas são as lideranças que indicam os membros de acordo com a composição, com o número de deputados que eles têm, mas os membros indicados pelas lideranças, você tem dentro de um partido, dentro do Podemos, você tem gente mais pró-governo e gente menos governo. Dentro do MDB, você tem gente mais pró-governo e mais contra o governo. Então eles vão ter que fazer um lobby lá para ter a composição e para ter, provavelmente vão acabar, é muito possível que acabem tendo o relator, é muito possível que acabem tendo o presidente, mas não tem problema. Não tem problema. Eu explico por quê. Claro que é melhor que não aconteça. A gente teve 2 CPIs muito diferentes. A CPI do 8 de janeiro e a CPI do MST. Na CPI do MST, o governo tomou um monte de trolha. Isso vai dificultando a situação no governo. E o pior, né, o governo vai ficar o quê? Passando pano para o STF? Porque não é mais para proteger o governo, agora é para proteger o STF. Mas os caras do governo, nem todo mundo gosta do turma do STF, não. E mais importante que isso, e esse é o ponto central dessa história, o assunto do STF, ele passa a dominar os noticiários. Ele passa a ser... O Brasil hoje só discute o STF. E o abuso de autoridade do STF entra na pauta, ele entra no... Ele chama hipótese do agendamento. Ele passa a ser, querendo ou não, agendado. Essa é a grande discussão. Mesmo que a Globo News tenha que ficar lá passando pano para o STF, o assunto do país é o abuso de autoridade do STF. Vejam, na semana passada, eu coloquei no meu locals.com uma notícia sobre o STF estar com 17% de aprovação do STF numa pesquisa da Genial Quest. Eu achei até corajoso eles terem feito essa pesquisa. Mas 17% de aprovação. Significa que no Brasil inteiro, menos de 2 em cada 10 brasileiros apoiam o trabalho do STF. Eu acho que se fizerem uma pesquisa especificamente para o Alexandre de Moraes, o número é pior. O número é pior. Que ninguém é maluco de fazer pesquisa com o Alexandre de Moraes com o nome dele. Porque senão o pesquisador vai preso. Olha o clima que a gente vive. Né? Nem o pesquisador tem coragem de fazer pesquisa. Os institutos, o cara da Quest é de esquerda.
Mas é a prova de que esses caras, 2 em cada 10, menos de 2, 17 em cada 100, né? 17% aprovam o trabalho dos caras. Já hoje, antes da CPI. Repara como eles começaram a apanhar. Hoje, a pauta das ruas domingo, qual era o assunto das pautas das ruas domingo? Antigamente a gente tinha múltiplas pautas. Qual é a única pauta agora? STF. Mais focado ainda no... O Pacheco diz que não consegue ir na padaria sem ser cobrado a respeito do STF. Ele falou isso na questão. Eu não consigo ir na padaria em Minas Gerais sem ser cobrado a respeito do STF. Todo mundo no Brasil sabe quem são os ministros. O Barroso não consegue entrar no avião em Miami. O Alexandre em Nova York tem protesto na rua contra eles. Isso não era assim até pouco tempo. Eu sei que tá todo mundo cabisbaixo. Eu tenho uma coisa para falar para vocês. E eu enxergo mais longe, eu prometo a vocês que eu enxergo mais longe. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eles estão perdendo a guerra da narrativa. Eles estão se tornando prisioneiros dentro da bolha deles. Vão gastar fortuna em carro forte, tanque, escudo balístico, etc., porque eles são prisioneiros. E a CPI garante que eles estejam nos holofotes. Em 2018, 2017, o Brasil ia às ruas inflando uma imagem de um juiz que fazia, hoje eu acho que todo mundo já sabe que o Sérgio Moro é da turma dessa galera, que se estivesse no STF ia estar fazendo igual a eles e estaria na turminha deles. Mas o brasileiro, ele estava tão desconectado da realidade que ele virava e pedia para um juiz, para o judiciário salvar o país. Botavam capa nas costas do Sérgio Moro, era boneco inflável. Hoje, o mesmo brasileiro que ia para as ruas para exaltar e exortar um juiz que passava por cima da lei para perseguir politicamente aqueles a quem lhe era conveniente, hoje o brasileiro está acordado justamente para o judiciário. Ele percebe que o problema é o judiciário. E isso é uma vitória. E a CPI é um passo nessa direção. A gente vai voltar a esse assunto. Eu devo trazer algum deputado aqui na semana passada para fazer uma entrevista sobre a CPI, talvez o Carlos Jordi ou o Gustavo Gaia, mas por hora vamos ficar por aqui, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. O que eu queria chamar a atenção era esse ponto, essa atenção que a gente passou a ter em cima do STF e como isso é positivo nesse momento que a gente está vivendo. Lembra de um tempo onde o Ocidente era o farol do mundo, onde a liberdade imperava e os nossos valores eram respeitados e admirados? A esquerda não está só mirando na América, ela está corroendo o coração do Ocidente. Hoje assistimos à erosão desses valores. E é nossa responsabilidade, especialmente daqueles que viveram os tempos áureos, de agir. Nossos avós e pais lutaram por um mundo melhor. Agora é a nossa vez de garantir que esses valores perdurem para os nossos filhos e netos. Que legado que você quer deixar? O que você fará para proteger o futuro do Ocidente? Não é apenas sobre resistir, é sobre transmitir o conhecimento, a história, a essência do que nos fez grandes. 10 modos. Uma jornada pela ascensão, queda e renascimento do Ocidente. Uma chance de resgatar e proteger a nossa herança. Você tem a sabedoria e a experiência. E eu estou aqui para te fornecer as ferramentas. Juntos, nós podemos fazer a diferença. Com a sua ajuda, o fim será um recomeço. Vamos juntos resgatar os nossos valores. A história está nas suas mãos. Escreva o próximo capítulo. O passado ilumina o futuro. Junte-se a nós. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.